Então, boa tarde para todo mundo. Vamos iniciar agora a quarta aula de álgebra linear. Na aula anterior, eu parei aqui, né? Com essas duas observações, duas propriedades. Acabou que você tem que demonstrar, mas a gente só vai utilizar, tá? Como eu falei, elas são muito úteis, principalmente para provar que se um certo conjunto, por exemplo, é LD. Quando a gente vai falando de vetores, vocês já viram LD ali na álgebra vetorial, não, né? Mas nesse curso que a gente vai ver é quando tiver essa parte, essas duas propriedades serão bem úteis. Principalmente essa quinta aqui, né? Então, só recapitulando, né? Filas paralelas iguais. Na verdade, é só que se M possuir duas filas paralelas iguais, então o determinante é zero. Aqui não é um exemplo disso. Ou se M possuir duas filas paralelas proporcionais, então o determinante é zero, que foi esse último exemplo aqui, né? Por exemplo, a terceira coluna é 5 vezes a primeira coluna, né? Então, se você multiplicar essa primeira aqui por 5, você obtém essa daqui, né? Então, vamos continuar. Só para vocês se situarem aqui, eu marquei a prova que dia? Dia 30 foi? Dia 31, que é sexta, né? Então, semana que vem é sistema linear. E aí acho que eu vou falar alguma coisa também, talvez de espaço vetorial nessa semana aqui do dia 20. Mas a prova vai ser matriz, determinantes e sistemas, tá? Mesmo que eu passe outras coisas a mais, essas coisas a mais vão para outra prova, tá? Ok, então vamos continuar aqui. 6, 7... Eu vou começar com outra propriedade determinante e aí a gente vai falar do teorema de Laplace, tá? Só para não começar com ele exatamente. Outra propriedade aqui. Soma de determinantes. Tem uma propriedade que não vale, que geralmente, às vezes, os alunos confundem, que é a determinante da soma ser a soma dos determinantes. Mas não é verdade. Mas tem uma propriedade que é, digamos assim, próxima dessa, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma matriz 3×3 só para ilustrar. Eu acho que fica mais simples de vocês entenderem, tá? Imagine que você tem uma matriz assim, A, aí aqui aliás, vou apagar, mas eu vou escrever a mesma coisa, tá? Para não ficar tão colado aqui. Tá? Imagine você tem essa matriz 3×3, né? E aí vale essa seguinte propriedade, né? Não precisa ser 3×3, mas eu vou colocar 3×3 porque fica mais fácil de entender. Vale o seguinte.
essa matriz aqui, esse primeiro determinante você pode desmembrar em dois. Esse aqui mais esse segundo aqui. Pera aí, deixa eu... Aqui é um C. Tá? Sim, eu posso dividir essa aqui, ó, em dois determinantes. Se você uma linha ou coluna, tá? Aqui eu fiz com linha, com essa coluna, mas poderia ser uma linha também. Ok? Vou fazer aqui um exemplo. Depois vocês copiarem aí. Vamos lá. Esse tema aqui. Ó, por exemplo, aqui 3, 4, 2. Aí aqui tem x mais y, a mais b. Por exemplo, essa daqui eu posso desmembrar em duas, né? Três x zero, 4a3, 2m4, mais a mesma matriz, só que agora é 3 y0, 4b3, 2p4. Ok? Não é exatamente, boa tarde, não é exatamente soma, o determinante da soma é a soma dos determinantes, tá? Não é, mas olha isso, é o det, né? Eu estou enfatizando isso porque o do produto é verdade, né? O do produto, agora o da soma não é. Tá? Mais ou menos assim, se uma linha ou coluna aparecer desse formato, ou então você vê que você pode dividir ela na soma, ou diferença, né, também, uma coisa. Você pode fazer isso, linha ou coluna, tá? Coluna ou linha, ok? Aí vale para qualquer ordem. Aqui eu coloquei 3×3, só para não colocar mais geral. Esses exemplos aqui, certo? Ok. Fila nula. Então agora a gente vai falar o teorema de Laplace. O teorema de Laplace você pode calcular o determinante de qualquer ordem com o teorema, especialmente se a ordem for maior do que 3. Porque aí as regrinhas que nós vimos para a matriz 3×3,
ela não funciona para 4x4, por exemplo, repetir a segunda coluna, né, e fazer aquele negocinho lá. Aí geralmente não, usa-se, nesse caso, o teorema de Laplace. Só que para a gente estudar o teorema de Laplace tem que estudar alguns objetos antes, tá? Então a primeira coisa é o menor complementar. O que é? Menor complementar. E complemento algébrico, que são elementos que aparecem na fórmula do teorema de Laplace, tá? São duas definições, eu vou começar aqui com a primeira. Definição, que é o do menor complementar. Geralmente esses nomes menor complementar e complementar algébrico, geralmente as pessoas não lembram muito. Você, digamos assim, incorpora a técnica do teorema e resolve. Você não vai lembrar, não, eu tenho que calcular o menor complementar e o complementar algébrico, não. Então é o seguinte, ó, consideremos... Aqui eu vou escrever do jeito que está aqui mesmo, não tem muito que isso, para vocês entenderem. Então consideremos uma matriz M de ordem... É que se for de ordem 1 não tem muita graça, né? Maior que 2. Então seja a IJ um elemento de M aí definimos o menor complementar ou exatamente do elemento AIJ na verdade indicamos aqui, não indicaremos. Então, como sendo o determinante da matriz. Isso aqui é mais fácil de entender nos exemplos do que pela definição. Determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I da coluna J. Aliás, e a coluna J, né?
Vou abrir aqui para ficar todo numa tela só. Então imagine que você tem uma matriz de quadrada, né? Falando em determinante, ela sempre vai ser quadrada. E aí o seguinte, você escolhe um elemento A e J. Quando eu tiro a linha correspondente e a coluna, na verdade a linha correspondente à coluna, sobra uma outra matriz. Aí eu calculo o determinante dessa matriz que sobrou. Aí esse determinante é que é o menor complementar do elemento A e J. Vamos fazer exemplos, fica mais fácil de entender. Então vou pegar uma matriz aqui, ó. Você estava Você ainda estava copiando, né? Alguém estava copiando aqui? Eu acho que eu terminei. Você quer que suba um pouco mais? Como? Se obtém... Ah, é porque esse S é um S aqui, suprimindo. Deixa eu... Suprimindo a linha I e coluna J de M. É porque qual é digamos assim, quando você vai calcular uma matriz, o determinante de uma matriz 4x4, a ideia é você separar esse determinante em vários determinantes de ordem 3. E aí você vai fazer uma conta, tá? Eu vou explicar como. Subir um pouco. Mas não é difícil não, gente. É um pouco trabalhoso. Mas não é difícil. Mas assim, como eu já adiantando para vocês, na prova, eu vou falar porque tem que falar de Teorema de Laplace, mas na prova não vai ter mais do que 3x3 não, viu? Vai ser 3x3, se tiver alguma coisa. Se tiver 4x4, vocês têm que estar de olho se não tem algum truque para você não fazer tanta conta, tá? Ok? Oi? Sério. Você, por exemplo, a questão do... A gente vai ver daqui a pouco, que é o seguinte, quanto mais zeros tiver a matriz dentro do... melhor. Aí a ideia sempre é que se ela não tiver muito zero, você faz uma conta para que apareça alguns zeros. Mas isso aí a gente vai chegar ainda lá. Então por enquanto deixando como menor complementar. Vou subir agora, tá? Exemplos aqui, ó. Dois, 5, menos 3, 4, 2, 7. É porque assim, na verdade, na prática ninguém calcula determinante 5 por 5, ninguém faz essas contas não. Você faz 4 por 4. Hoje em dia, se realmente a pessoa quer calcular algum determinante, ela usa algum, não sei, bota em algum programa ou então se ela realmente precisa de uma... Também quando você trabalha com essas coisas, nunca é uma matriz 2x2, é uma matriz, sei lá, 100 por 100, 1000 por 1000, uma coisa assim, né? Aí não... Por exemplo, ó, eu tenho a matriz... Aí eu fechei demais aqui. Eu tenho essa matriz aqui. Aí eu quero calcular D21. O que é D21? Você vai pegar a matriz inicial. Eu vou escrevê-la novamente aqui.
2, 5, menos 3, 4, 2, 7... Aí é o seguinte, aí você vai pegar a segunda linha da matriz. Qual é a segunda linha? Essa, né? E você vai pegar a primeira coluna, essa daqui. Aí sobrou uma outra matriz. Qual a matriz que sobrou? 4, 3, 7, menos 1. Aí o D21 é o determinante dessa matriz. Tá? E aí você calcula. 4 vezes menos 1, menos 4, menos 21. Ok? Então, eliminei, ó, esse D21 aqui. Ele vai me dizer que eu tenho que eliminar a primeira linha. Primeira linha não. A segunda linha e a primeira coluna, tá? Oi? Agora o D22. O D22 eu tenho que eliminar segunda linha e segunda coluna. Aí vai ficar o quê? 2 menos 3. 3 menos 1, né? Depois de eliminar segunda linha e segunda coluna. Sobrou 2, 3, menos 3, menos 1. E aí resolvo aqui. Então vai ficar menos 2, né? E fica menos 9, aí mais tem um menos na fórmula, mais 9, fica 7. E o D23, você elimina a segunda coluna. Segunda coluna não, segunda linha. E terceira coluna. E aí fica 2, 4, menos 3, 7. Tá? Que vai ficar 14 mais 12, né? Ok? Entenderam? O que é o... Então, o menor complementar do elemento A21, por exemplo, é o determinante da matriz que é obtida tirando a segunda linha e a primeira coluna. Alguma dúvida aqui? Não, né? Aí agora a gente, antes do teorema de Laplace, a gente vai precisar de outro elemento que eu falei, que é o complemento algébrico. Mas como eu falei agora há pouco, na prática você meio que esquece esses nomes. Eu mesmo já tinha esquecido, eu lembrei porque eu tive que olhar aqui, mas você meio que pega a fórmula e resolve sem exatamente lembrar dos objetos. Então agora é o... definição que é o do complemento algébrico, né? Então,
Então, eu vou pegar uma matriz, a mesma coisa que eu escrevi na outra lá. Aliás, eu vou resumir aqui, tá? Oi? Oi? Não, o menor complementar é do elemento tal. Primeiro você escolhe um elemento, por exemplo, esse aqui. É o elemento A33. Aí o menor complementar desse elemento é esse número aqui, que é a matriz, que é o determinante da matriz, tirando a terceira linha e a terceira coluna. Então, cada menor complementar associado a um elemento da matriz. Ou seja, a matriz 3 por 3 ela tem 9 menores complementares. Aqui a gente calculou só 3. Hã? Oi? Para calcular o determinante de qualquer matriz maior do que 3, por exemplo. Porque o que você vai... Vamos supor que a gente está com a matriz 4 por 4. Você vai escolher, lá no teorema de Laplace, você escolhe uma linha ou uma coluna. E aí, como uma linha ou coluna tem 4 elementos, ela vai subdividir em 4 matrizes 3 por 3, que são os menores complementares. Vai ficar uma coisa assim, tá? Mas só que você não vai calcular, no caso 16, né? Você vai calcular só 4. Então, é associado a um elemento. Você escolhe um e aí você calcula referente àquele, tá? E aí vocês vão entender que, como a fórmula ela vai envolver os valores que estão aqui dentro da matriz, quanto mais zeros, melhor, porque vai zerar o resto da expressão, tá? Eu vou resumir o que está aqui, eu não vou ficar escrevendo isso aqui não, tá? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, o complemento algébrico do elemento A e J, indicado por, né? Também, pessoal, às vezes o pessoal chama de cofator, tá? Vocês já ouviram falar matriz dos cofatores? Já, né? Geralmente ela serve para calcular a matriz inversa. Em geral é mais fácil, apesar de dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Então, o complemento algébrico de AJ, ou também chamado cofator de AJ, né? Vai ser denotado por A e J e é definido por indicado por por A e J é igual a menos 1. Eu vou colocar aqui bem no meio para destacar. Menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Então, esse número aqui é chamado de cofator de A e J, ou então o complemento algébrico. Eu acho que é mais comum se chamar de cofator, tá? Em geral, as pessoas... Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer só um, porque quando tiver no teorema de Laplace, vai fazer isso aqui. Oi? É menos 1. Vou fazer só um, porque o teorema de Laplace aqui aparece algumas vezes, né? Vou fazer o que está aqui mesmo, só para ilustrar. E daqui a pouco a gente vai fazer vários no teorema. Então é o seguinte, ó. Se M é essa matriz aqui acho que eu tenho que trazer uma garrafa de café para vocês aqui. Forte. Vocês tomam café com açúcar, é? Sem, né?
Com... Com açúcar, a vida já é amarga demais. Café amargo. Então vocês não sentem o gosto do café. Açúcar ele tira o gosto do café. Hã? Você é melhor pegar o pó do café mais eu tenho essa matriz aqui, né? Calcule A11 e A12. Então, por exemplo, o A12, a mesma coisa, vou fazer um A12 aqui. É menos 1. Aí você tem que observar aqui, né? I mais J, ou seja, 1 mais 2, né? Vezes D12. Não é isso? Só seguir essa fórmula aqui, tá? Ou seja, vai ficar o menos 1 elevado a 3, vai dar menos 1, né? Então vai dar menos D. Aí quem é D12? É o determinante da matriz, tirando a primeira linha. Aqui, ó, tirei a primeira linha e tirei a segunda coluna. Aí sobrou a matriz 1, 8, 7, 3. E aí fica 3 menos 1. Menos 53. E aí o A12 é menos D12, 53, tá? Seria isso, certo? É porque esse aqui já é menos, né? Aí com o menos que tá aqui fora, tá? Olha, eu vou só colocar isso para enfatizar, para não ter confusão. Assim. Ok. Mas eu vou fazer só esse aqui, porque agora quando a gente estiver no determinante, vai fazer vários desse aqui, tá? Então, só vocês lembrarem dessa formulazinha aqui. Ou seja, você não tem que saber que o nome disso aqui é um cofator e esse D aqui é o complemento... Ninguém nem lembra mais o nome, né? Menor complementar de alguma coisa aí. Ninguém lembra mais. Mas você tem que lembrar o quê? O determinante, você tirar aí a linha I, coluna J, calcula o determinante. Vamos lá para o teorema de Laplace. Finalmente. Olha isso. Você já copiaram aqui? Já, né? Eu vou para outra página, porque para não colocar ele espremido ali embaixo, fica feio. Oi? Não, eu vou deixar... Eu não vou fazer não, vou fazer só o... Porque aqui não tem muita dificuldade. Eu também já vou fazer vários no teorema de Laplace. Teorema fundamental de Laplace. Vamos lá. Eu vou escrever do jeito que tá aqui. Não tem, esse aqui é uma situação que não tem muito o que resumir, tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro, o determinante de uma matriz M
de ordem n maior ou igual que 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos respectivos cofatores. Dos produtos dos elementos de uma fila qualquer linha ou coluna, né? Pelos respectivos cofatores. Esse é o teorema, mas fica mais fácil entender com os exemplos. Com a figurinha aqui, ó. Eu vou descer um pouco, aqui, mas eu vou voltar no enunciado, tá? Porque tem que fazer um desenho aqui. Basicamente assim, ó, você escolhe, né? Ou se escolhermos, na verdade, escolhe-se. Basicamente aqui é o passo a passo de como resolver, né? Escolhe-se a coluna. Ele botou aqui a coluna, mas pode ser a linha também. Coluna J da matriz. Imagina o seguinte. Vou escrever a matriz aqui genérica, tá? Por exemplo, A11, A12, tam. Aí aqui é a J-ésima coluna. Aliás, essa J-ésima eu vou fazer de outra cor. Aqui, segunda linha, então é A21, A22, A2N. Aqui é a Nésima linha. Então, imagina que você tem uma matriz aqui genérica, tá? O que eu vou fazer? Então, o teorema vai me dizer que o determinante de M é isso aqui, ó. AJ, A1J, mais essa expressão aqui. Vamos recapitular. Esses A1J, A2J são os cofatores dos elementos, tá? Então você vai fazer o seguinte. Isso aqui, se for uma coluna, se for a linha, é a mesma coisa. Mas eu vou escrever também. Aqui fica mais fácil de entender só olhando aqui, ó. Você escolhe uma linha ou uma coluna. E aí o determinante vai ser o elemento correspondente. O elemento correspondente... Cadê o... Por exemplo, a linha que escolhida foi essa aqui, né? Então vai ser esse elemento vezes o cofator dele, mais o segundo elemento vezes o cofator dele, mais o outro elemento vezes o cofator dele. Aí imagina o seguinte, se todos esses elementos aqui fossem zero, fica só isso aqui. Para fazer o cálculo, entendeu?
E aí, por exemplo, uma matriz, você reduz, né? A matriz 4x4, por exemplo, você vai reduzir para várias 3x3. Se for uma 5x5, você reduz para 4x4, depois as 4x4 você reduz cada uma para 3x3. Mas ninguém faz ninguém que eu estou dizendo assim, em geral, a mesma dificuldade de um determinante de 4x4 é o 5x5. Só que o 5x5 você vai fazer em muito tempo, né? Mas isso não é exatamente o objetivo, né? Ok? Então, eu vou deixar só a coluna aqui, tá? Mas a linha é a mesma coisa, tá? A explicação da linha é idêntica. Aí a gente vai logo para os exemplos. Tem vários aqui. Por exemplo, vou pegar isso aqui. Enquanto vocês terminem de copiar. Ah, tá. Já sei. Vou fazer o seguinte. Para resumir aqui, porque para deixar no documento, eu acho que fica melhor colocar as duas definições aqui, as duas explicações. Então tem que copiar tudo, né? Vou fazer o seguinte aqui. Então escolhe-se a mesma coisa, né? Escolhe-se a linha I, tá? Porque quando vocês estiverem estudando, é bom que tenha os dois. Então, aí agora o que vai estar em preto vai ser uma linha fictícia aqui, né? Muito mais fácil fazer isso. Agora a linha fictícia eu vou colocar aqui no meio, tá? Por exemplo, AI1, aqui. AI2, AIN. E aí a matriz, o determinante dela, né? Vai ser o quê? AI1, aí vezes o cofator dele, e assim por diante, tá? Mais AIN. Pronto. Aqui vai ser bom para vocês estudarem quando vocês tiverem material, terem as duas explicações aqui. Mas eu vou fazer exemplos de todas as situações, mas na verdade é tudo a mesma coisa, tá? O que vai determinar se você vai escolher uma linha ou uma coluna é a quantidade de zeros. Se não tiver zeros, você tem que pegar o número que tenha, assim, que seja menor, né? Para fazer menos conta. Vocês querem copiar isso aqui? Tá bom. Onde é que vocês querem que eu pare aqui? Você já estava aqui, né?
tem aula até às 18 horas todo dia. Então, fim de semana acabou, né? Começa hoje. O quê? Hã? Hoje é calorado. Ah, hoje é calorado. Posso? Ela tá escrevendo ali, né? Pode, ela. Pode. Você. Pode? Então vamos. Calcule o determinante, tá? Um, 3. Aqui tem vários exercícios propostos, né? Mas vou pegar um deles aqui. 2. E aí a primeira, tem essa matriz aqui, né? A primeira coisa que você deve fazer é observar qual é a linha ou a coluna que tem mais zeros. Aqui eu já, essa daqui, né? Então o determinante vai ser baseado nessa daqui, tá? Aí só para ilustrar, por exemplo, o determinante da matriz, né? Vai ser o 2 vezes o cofator dele. Aí é o elemento o quê? Primeira linha, né? É um 3, né? Primeira linha, terceira coluna. Então é o cofator, tá? Mais, aí eu vou colocar aqui 0. Esse aqui é o elemento, ó. Segunda linha, terceira coluna. É claro que não vai interessar quem vai ser esse valor, porque ele vai ser 0, né? Aqui é terceira linha, terceira coluna. E este aqui quarta linha, terceira coluna. Então é 1 vezes o A 4, 3. Até aqui tudo bem? Aí você tem que lembrar os cofatores. Então vou fazer aqui, ó. É menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes D13, tá? Mais, esses dois vão zerar, então não interessa. 1 mais, tá? Aqui ficou o menos 1 elevado a 4 vai dar 1, então vai ficar 2, D13, mais, aqui vai ficar menos 1 elevado a 7, que dá menos 1, vezes esse 1 vai dar menos 1, então aqui é menos, D4, 3. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Calcular o D13 e o D43. Quem são esses dois? O D13 é o determinante da matriz que é determinada retirando a primeira linha e retirando a terceira coluna. E o D43 eu retiro a quarta linha e retiro a terceira coluna. Aí sobra uma matriz 3×3, tá? Então vamos calcular esses dois elementos, ó. Então o D13 vamos lá. É que não ficou feio não, né? Eu fico com essa bobagem aqui.
Ó, o D13 eu tenho que retirar, pega a matriz principal, né? Você retira a primeira linha e retira a terceira coluna. Sobrou 3, 1, 2, 2, 3, 1 e 0, 0, 2, 3. Tá claro? E aí você calcula o determinante dessa matriz aqui. E aí como é que eu calculo, né? Você pode ir lá repetir as duas primeiras colunas. E aí fazer aquela conta. Por exemplo, aqui, ó. 27, né? Um vezes 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aí isso aqui, ó, menos 0, né? É 6. E esse aqui, 6 também. Tá? Então esse é o D13. E agora eu faço a mesma coisa com o D43. Então vamos ali ver quem é D43. Eu vou só colocar o assim aberto, mas depois eu dou o zoom de novo, tá? O 43 então é a quarta linha que eu tenho que retirar. Terceira coluna, tá? Então eu vou só para olhar aqui, eu vou colocar assim, tá? O primeiro elemento é o quê? Sai. Isso aqui não sai não. É 1. 1, 3, 0, 3, 1, 2. Oi? Ah, ótimo. 1, 3, 0, né? Pronto. Aí é só fazer isso aqui. Ou então fazer do jeito que vocês acham melhor, tá? Então vai ficar 1. Hum, 12 mais 0. Zero mais 6 mais 9. 13 menos 15, né? Então dá menos 2. E aí, finalmente, depois disso tudo, o det da matriz é 2 menos o outro, né?
O outro é o quê? 1, 3. E aí você substitui. Então vai ficar 2 vezes 23 menos... Tá? Finalmente aí você chega nisso aqui. E aí você já percebe uma coisa. Ainda bem que tem 2 zeros, né? Ah, é verdade. Aqui, né? Obrigado. Aí muda aqui, né? Aí... Ainda bem que tem 2 zeros, porque ficou só 4, só 2. Né? Mas assim, não é nada de outro mundo. Né? Reduz-se a 4 por 4 vai se reduzir em várias 3 por 3. Só você tem que lembrar o que é um cofator, ou seja, o que é esse A aqui, ó. Que é essa formulazinha aqui. E esse D, que é o menor complementar, é tirar a respectiva linha, a respectiva coluna e calcular o determinante. Onde é que vocês estão aqui? Entenderam? Deixa eu ver aqui o que eu tenho para falar. Filas... Ah, não, isso aqui... Teorema de Jacob... Não, isso aqui... Eu vou agora, como a gente pegou uma coisa muito pesada, eu vou para uma coisa mais fácil, tá? Que é a matriz triangular. Mas assim, só para enfatizar, tá? Caso tenha alguma coisa, alguma matriz 4 por 4 na prova, vocês vão ter que perceber que eu não vou querer que vocês calculem uma conta absurda. Deve ter algum truque para que vocês não precisam fazer a conta. Tem que ser alguma coisa desse tipo, tá? Não vai ter, provavelmente, né? Até porque, assim, quando se fala em vetor, a aplicabilidade mais comum é produto vetorial. E produto vetorial só tem sentido no R3. Ou seja, quando o vetor tem 3 coordenadas e aí vira uma matriz 3 por 3. Então, tá? Então, vocês sabendo calcular o determinante de uma 3 por 3 já é mais que suficiente. A matriz triangular, ela é muito boa porque se você quiser calcular o determinante dela, ela é muito fácil de calcular. Então vamos ver o que é a matriz triangular. Tem triangular superior e inferior, tá? Tem essa definição aqui, eu vou colocar assim, tá? Exemplos. A matriz triangular superior, deixa eu ver se ele não fala aqui, né, o nome. Ele só diz que tem 2 tipos de matriz triangular esse livro, mas tem outros livros que falam. Deixa eu ver se nesse aqui ele... Eu marquei aqui. Aqui ele já diz. Né? Acho que eu vou escrever do jeito que tá aqui. Que é mais resumido também. Ainda bem que não for celular. Então, triangular superior. Caiu sozinho, foi? Tá cansado. Alguém falou, foi você que falou, né? Tá cansado ele?
Ó, a triangular superior, imagina assim, eu vou dar exemplos que é mais fácil de vocês entenderem. Você tem uma matriz de ordem n, né? Eu vou botar o que está aqui mesmo. 0, 0. Eu vou botar um outro aqui. 5, 4, 3, por exemplo. Primeira coisa, olhem essa matriz aqui. Aí vocês observem inicialmente, observem a diagonal principal, ó. Tá? E aí é o seguinte, os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos iguais a 0. Então, quando isso ocorre, quer dizer que ela é a triangular superior, tá? Por exemplo, aqui, ó. Pode ser 0 também, né? Aqui só cabe um mesmo, tá magrinho, ó. Tá vendo, ó? Essa matriz aqui, ela também é triangular superior. Observem que a diagonal principal, ó, tudo que está abaixo dela é igual a 0. Tá? Oi? Pode, pode. Aqui também poderia ser tudo 0. Aí seria o... Mas basta ela ter os zeros abaixo da principal. Se for acima, é a triangular inferior. Eu botei definição e não defini, mas seria só, sim, colocar a definição mais formal, mas triangular inferior é a mesma coisa, só que ao contrário da superior, né? Se é a mesma coisa, não pode ser. É a mesma ideia, né? É 0. Vou botar um 0 aqui. Pronto. Tá vendo, ó? Tem a diagonal principal. Todos os elementos que estão acima dela são iguais a 0. E aí essa é a triangular inferior. E aí a graça dessa matriz triangular é que o determinante dela, independente da ordem, é o produto dos elementos da diagonal principal. Tá? Eu vou colocar aqui. Não, eu vou para outra página. Porque geralmente, assim, porque você não vai fazer isso, mas por exemplo, o que os professores adoram fazer com os alunos, né? Em lugar de fazer, isso vai ficar gravado, mas eu vou dizer. A tortura é o seguinte, você bota a matriz muito chata para eles escalonarem a matriz, transformar na matriz triangular para depois calcular o determinante de matriz só com o produto diagonal principal. É para pedir para matar alguém. Dá muito trabalho isso daí. Mas eu não vou fazer isso com vocês, né? Então vamos para mais uma... terceira página aqui, né? Deixa eu ver aqui, inserir, desenhar. Quem é que tem o controle do...
Ok. Entenderam, né? Agora eu vou colocar justamente o que eu acabei de dizer, que o determinante da matriz, só para formalizar, tá? Que não, agora isso aqui não serve mais. Tá, eu vou colocar agora como se fosse um teorema, tá? Por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, ó. A11, 00, A21, A22. Eu vou tirar esse zero daqui, tá? Não vai caber, não. Ó, tá vendo? Essa aqui é a matriz triangular inferior. Eu confesso que eu confundo, porque pra mim, quando os zeros estão em cima, na minha cabeça parece que ele chama ao contrário. No meu, sim. Fico com a vontade de dizer que essa é a superior, porque os zeros estão em cima, e quando os zeros estão embaixo é inferior. Mas ele diz que é o contrário, né? Essa aqui é inferior porque os números que não são zero estão embaixo. Mas eu não sei, o meu cérebro sempre diz, a superior é essa daqui. Mesmo chamando, para confundir. Mas enfim, ela é a triangular, não interessa se é a superior ou a inferior. O determinante dela vai ser o quê? A1, tá? A11 vezes A22 vezes tan, ANN. Ok? Se for superior ou inferior, tanto faz. Acho que também esses triangulares aparecem na fórmula de Jordan. Não sei se a gente vai chegar lá. Enfim. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui para dizer que eu não coloquei nenhum. Tem outras matrizes aqui, gente, mas eu não vou falar. Porque não, né? A gente não vai precisar dessas matrizes aqui. Eu vou fazer esse aqui que já está aqui mesmo. Também tem outros resultados, é porque tem muita coisa, né? Mas tem outros resultados, caso a gente precise, aí eu comento. Tá vendo? Essa aqui é a matriz triangular superior. Aí o determinante dela vai ser simplesmente 3 vezes 1 vezes 2 vezes 6. Tá? Já esse é zero. Aquela propriedade vale independente da ordem, múltiplo também. Por exemplo, se fosse uma 5 por 5 triangular, é a mesma coisa, tá? Aí dá... Ok? Pronto. Teorema de Binet. Deixa eu ver aqui
Tem outras coisas, só que eu não vou falar disso. Vou falar disso. Dessa. Tá, eu vou falar só de mais duas coisas aqui, tá? Dois resultados que são importantes. Para vocês lembrarem. Relevantes. Primeiro, teorema de Binet, que é o determinante do produto, é o produto do determinante, ou dos, que é det o det de A vezes o det de B, tá? Se for soma não vale, tá? Mas o produto vale. E aí, desse teorema aqui, a gente pode deduzir algumas coisas. Por exemplo, observe que, na verdade, por exemplo, quando eu calculo o determinante da matriz com a inversa dela, se eu usar o teorema que está acima, né, ó, vou escrever a mesma coisa, tá? Quem escreveu, para ficar melhor aqui. Concordam? Usando o resultado que está em cima, o determinante de A vezes a inversa, o determinante de A vezes o determinante da inversa. Vou colocar aqui em parênteses. Só que, quanto é que é A vezes a inversa dela? É a matriz identidade, né? Matriz identidade. Aí o determinante da matriz identidade é 1, porque se eu olhar a matriz identidade com matriz triangular, por exemplo, né, é só calcular o produto de uns, por exemplo. Aqui eu vou pegar 3 por 3, mas se tivesse a ordem n por n, né? O determinante dela é só esse produto aqui, tá? Que dá 1. Então aqui vai dar 1. E aí, para existir a matriz inversa, o determinante tem que ser diferente de 0, da A. E aí você pode dividir. Ou seja, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz inicial. Tá? É outra... Na verdade, eu usei uma coisa que eu deveria ter escrito antes, que ela, a inversa existe só se o determinante dela é diferente de 0. Ok? Então, isso aqui também é um resultado que tem uma certa relevância, né? E por fim, vou ver aqui. Gente, tem milhões de coisas aqui, só que eu não vou comentar tudo, né? Mas tem uma última coisa aqui, que a matriz existe, né? Inversa de M existe só se
não é nem da matriz, de uma matriz, né? De uma matriz. A matriz M existe C e somente C. O det de M é diferente de zero. Acho que alguém até comentou na aula passada, né? Se você quer saber se uma matriz é inversível, né? Calcula o determinante. Se é diferente de zero é o que é, tá? Então, são os resultados mais relevantes. Tem outras coisas, outros tipos de matriz, mas a gente não vai ficar se aprofundando. Ok? Aí deixa eu fazer... Então a aula está encerrada. Eu vou deixar vocês copiarem aqui. Vou fazer